Muito boa noite a todos que nos prestigiam hoje e aos que nos acompanham de casa, né, do carro, né, pelas nossas redes sociais. Eu escolhi um trecho aleatório daquele livro nosso conhecido, Vinha de Luz, que temos aqui sempre sábias palavras bem colocadas em todos os momentos. É o capítulo 23. E olhai por vós. E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonária, grande apetite, ou de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar os sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores de atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se do que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias
ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoísticas, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinitivamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Então, eu tinha feito até um resumo disso aqui, mas mais resumido do que isso, não tem nem o que explicar. Que a gente sobra muito tempo para a nossa vida física, nossa vida material, mas se esquece desses momentos. O momento que você tenha com Deus, o momento que você tenha com você mesmo, aquele momento que você adentra dentro de si mesmo e consegue perceber o que você está fazendo aqui. Qual é a nossa missão? O que a gente está fazendo? Estamos certos? Estamos no caminho certo? Que a gente muitas vezes se preocupa mais em ver o que o vizinho está fazendo de errado do que o que nós estamos fazendo de certo. Então, nós já estamos aqui como privilegiados, nem todos têm a chance de estar passando por aqui, e daqui a gente sempre tem que melhorar, sempre para cima. Pior já fomos, né, meu tio Cláudio? Não esqueça dessa fala. Pior já fomos, sempre melhoraremos. Agora vamos passar para a tia Yolanda conduzir essa palestra de hoje, falar sobre o famoso Judas, muito conhecido e falado, né? Espero que todos aproveitem bem essa noite. Boa noite a todos. Mas boa noite aos nossos amigos internautas que se encontram em casa, no lar, né, em viagem. Mais uma vez agradecidos pelo amparo e a proteção concedidos a cada um de nós neste momento. Gratos pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez para recarregar as nossas energias nesse lar, nessa casa de Deus. Eu confesso a vocês que eu demorei muito a decidir, dessa vez agora, o tema da palestra. Não conseguia encaixar, não conseguia escolher um tema quando, de repente, me veio na cabeça, vou falar sobre Judas, vou tentar falar sobre Judas. E então, a nossa fala da noite de hoje é sobre Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes é um dos personagens marcantes na história do cristianismo e aparece na percepção popular como sendo exemplo de ambição e traição. No entanto, a forma como Cristo o trata no Calvário, na condição de amigo, e segundo informações espirituais, o fato de que o Cristo foi, após a sua crucificação, atendê-lo diretamente, indicam que ele tem algum significado pedagógico para além do que o povo supõe. Filho de Simão Iscariotes, tem seu nome derivado da forma grega Judá, que quer dizer louvor. O sobrenome Iscariotes é uma provável corruptela do hebraico Queriote ou homem de Queriote. Era natural de Queriote, uma cidade ao sul da Judéia, sendo o único dos 12 apóstolos que não era galileu. O objetivo da fala é identificar os ensinos que o Cristo traz à humanidade por intermédio do personagem Judas e refletir sobre eles. Há indícios em obras
espíritas respeitadas, como o livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico, de que o apóstolo ambicioso poderia ser utilizado para realçar as necessidades de auto-perdão e solicitude da misericórdia divina. Primeiro, é importante lembrar que os apóstolos não foram escolhidos por acaso. Jesus não escolheria os maiores e melhores que encontrasse. Por quê? Como ele mesmo disse, os sãos não necessitam de remédio, mas sim os doentes. E os apóstolos não eram perfeitos, mas eram bem intencionados. Judas se encaixa nessa categoria. E de fato, porém Judas nem sempre entendia Jesus. Quando Jesus falava de seu reino, Judas pensava que esse reino seria na terra. Quando Jesus falava de amor e compaixão para conquistar os seus objetivos, Judas achava que a melhor opção seria uma revolução para libertar Jerusalém e conquistar o que ele achava que seria o reino do Senhor. Vendo que Jesus era, a seu ver, muito generoso e humilde para usar a força, Judas bolou um plano. Ele entregou Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata. Enquanto Jesus estivesse preso, Judas lideraria a revolução de tomada de Jerusalém e, quando alcançasse o triunfo, libertaria Jesus e entregaria o seu trono. Os sacerdotes, porém, enganaram Judas, que não sabia que o seu ato levaria Jesus a um sofrimento maior que a prisão. Quando percebeu o seu grande erro e a traição dos sacerdotes, Judas tentou devolver as moedas, mas nada já podia ser feito. De longe ele observou o caminho do Mestre até o Calvário. E, enchendo-se de remorso, decidiu se enforcar. Judas morria enquanto Jesus sofria na cruz. Um anjo veio até Jesus e o informou do suicídio de Judas. Agora nós vamos dar mais uma explicadela em alguns trechos, porque Humberto de Campos, no além-túmulo, ele era um espírito que gostava de fazer algumas pesquisas, né? E em um certo momento, Humberto de Campos encontra Judas, também no além-túmulo. E aqui tem trechos da conversa de Judas com Humberto de Campos, é o que nós vamos fazer essa análise acerca desse acontecimento que eu acabei de narrar para vocês. No episódio que antecede a prisão de Cristo, que foi relatado pelo evangelista Mateus, no capítulo 26, nos versículos de 47 a 50, temos a seguinte narrativa. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhando de grande a multidão com espadas e paus, da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Após esses acontecimentos, Judas soube da condenação de Jesus, o sentimento de culpa o invadiu, e ele foi até os príncipes dos sacerdotes, dizendo: pequei, entregando um sangue inocente. É quando os sacerdotes então respondem a Judas: que temos nós com isso? O problema é seu. Ou seja, a decisão de entregar Jesus foi sua.
A passagem está em Mateus, capítulo 27, versículos do 3 ao 5. O desfecho dos acontecimentos é a crucificação de Jesus, enquanto Judas, tomado de remorso, deserta no mundo através do suicídio, conforme relatos em Mateus, capítulo 27, versículo 5. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Jesus o escolheu e o manteve no círculo até o fim. O que se infere é que Jesus deu a Judas as mesmas oportunidades que aos demais apóstolos de instalar o reino de Deus e de com ele conviver, dando-lhe também as mesmas deferências. A todos deu as mesmas instruções de curar os enfermos, purificar os leprosos, expelir os demônios. Da mesma maneira, age com toda a humanidade, oportuniza a todos, prodigalizam bons feitos, bastando para isso a vontade. Ele não elegeu entre o seu apostolado criaturas perfeitas. Todos os apóstolos tinham defeitos, assim como nós. Ora, Pedro não negou 3 vezes? Os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, não dormiram na hora mais decisiva? Tomé não duvidou do seu retorno da morte? O que há de se considerar é que estes, após as suas quedas, se levantaram e prosseguiram, prodigalizando grandes feitos na divulgação do cristianismo. Os que vencem são os que confiam na misericórdia de Deus, no seu amor e prosseguem superando os desafios. Qualquer um dos apóstolos poderia ter traído Jesus. Não precisaria ser Judas. A falha todos nós estamos sujeitos a falhas, né? Outro aspecto que pode ser analisado é o questionamento de que o Cristo faz. Quando Judas chega a ele, salve Rabi, e o beija. E Cristo pergunta para ele o quê? Para que estás aqui? Olha só, Jesus sabia a razão e a intenção de Judas. Porém, quisesse permitir a oportunidade de reflexão. Ou seja, qual que é o nosso propósito, Judas? Jesus, naquele momento, ainda deu uma oportunidade para que Judas refletisse. Quais são as nossas mais íntimas intenções em nossas ações? O mestre sabia as intenções, mas perguntou para que Judas, em um esforço cognitivo próprio, pensasse e respondesse a si mesmo. Outra reflexão que devemos fazer é numa fala de Jesus. O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Judas teve acesso aos ensinamentos e convivia com Jesus. Isso aqui serve para nós o seguinte: muitos de nós temos acesso aos ensinamentos do Cristo, porém nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, nós traímos. A traição, na maioria das vezes, ela só vem de pessoas próximas a nós. Vamos lá, continuemos. Na obra Boa Nova, nós encontramos a mensagem intitulada A Ilusão do Discípulo. E nela, Humberto de Campos descreve uma cena que acontece entre Tiago e Judas. Inquieto, ansioso, angustiado, atormentado, impaciente. Eis algumas das características ou sentimentos atribuídos a Judas no referido relato. Em diálogo com também o apóstolo Tiago, Judas comenta que o mestre seria demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesava sobre Israel. Que seria necessário impor a figura dele, ou seja, a figura de Jesus às autoridades e dar caráter menos teórico. Ou seja, Judas achava
entendia que Jesus era muito manso, era muito pacífico, era muito bom, que ele precisava ser mais enérgico, demonstrando assim a sua dificuldade em compreender a proposta de Jesus, desatrelando-a dos padrões de conquista do mundo, pautados no material, no agora, no imediato, não ascendendo à compreensão da eternidade, do perene e do espiritual. Judas tinha ânsia por renovação, por isso entendia que o caminho seria a revolução. Não estaria no caminho errado, não fosse a falta de entendimento da revolução pelo amor e da renovação interior. A vitória não era sobre César, mas era sobre si mesmo. O termo ilusão significa erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Numa tentativa de trazer esse entendimento com que se vivencia hoje, muitos ainda somos os iludidos. O mestre falou que o seu reino não era deste mundo, mas com grandes dificuldades a humanidade vive mais em razão da matéria, mais na condição apenas de homo sapiens do que em prol do espírito imortal. Foi o que nosso amigo Alexandre comentou na mensagem anterior. Na obra Crônicas de Além-Túmulo, também de Humberto de Campos, traz um capítulo intitulado Judas Iscariotes. E nesse capítulo ele relata o encontro que teve, no diálogo que teve com o personagem. Aí vai ter um textozinho. Na antiga capital da Judéia, trazendo essas reflexões. No referido diálogo, se reconheceu como um apaixonado pelas ideias socialistas do mestre, porém alimentava um zelo excessivo pela doutrina. Acima dos corações via a política, considerando esta a única arma com a qual poderia vencer. O remorso o invadiu depois do desenrolar dos acontecimentos e o suicídio lhe pareceu aos seus olhos, ainda descrentes do amor do Cristo, a única maneira de se redimir. E aí vem um trecho da fala que Judas faz um desabafo e Humberto de Campos anota. E Judas diz assim: submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial em que, imitando o mestre, fui traído, vendido, usurpado. Fui vítima da felonia e da traição. Deixei na terra os verdadeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. E aqui, é um trecho também que comprova que, também vários outros trechos, mas isso vai ficar para uma oportunidade de uma próxima fala, que Joana d'Arc foi a última reencarnação de Judas. Judas, então, nasceu para trair? Não. Nenhum espírito nasce com a missão de fazer o mal. Muitos espíritos reencarnam com compromissos assumidos, prometendo fidelidade. Porém, quando na carne, muitas vezes sucumbem às paixões. Como no caso de Judas, que sucumbiu ao desejo pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. Ele teve uma visão distorcida do significado da missão do Cristo na terra. E aqui nesse parágrafo da fala de Judas, onde ele fala, sofri horrores nas perseguições infligidas, em que, imitando o mestre, fui traído. Existem relatos, onde eu li, de que ele pediu ao pai
que ele queria pagar, ou seja, ele queria resgatar os débitos e expiar na mesma moeda. Então, ele queria sofrer as mesmas tormentas, os mesmos sofrimentos que ele propiciou com que Jesus sofresse. Por isso que ele relata bem aqui, ó. E em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Jesus conhecia Judas. Ele conhecia aquele espírito, suas crenças autodestrutivas, seu caráter e suas disposições, da mesma forma que conhece cada um de nós e nos oportuniza que sejamos trabalhadores da sua seara, porque é no exercício do amor, no trabalho, no bem, que temos recursos para o aperfeiçoamento. Na questão 963 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? E os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Assim como numa fala anterior, que Jesus também afirma que Deus ama o verme, da mesma forma que ama o anjo que o representa junto ao verme. Então, para Deus, nós somos todos iguais. Ele nos ama da mesma forma, com a mesma intensidade, e proporciona a cada um de nós, assim como proporcionou a todos os discípulos, as oportunidades de crescimento, de aprendizado, de perdão. Jesus o orienta e alerta por amor, né? A Judas. A dor só tem ação benéfica se nos acordar para o amor. No sentido de tomarmos consciência de quem somos e de nossos comportamentos equivocados que nos fazem mal. Não precisamos, portanto, cultuar a dor e o sofrimento para aprender e evoluir. A aceitação ou a compreensão da condição de aprendiz nos faz enxergar provas e expiações como bênçãos e recurso e não como um castigo. O grande equívoco de Judas não foi a traição em si, mas o que decorreu disso, o fato de não ter recordado da misericórdia de Deus e ter se submetido ao suicídio. Ou seja, além dele se autocondenar, ele não acreditava que Deus seria misericordioso. Ele acreditava, talvez foi apresentado a ele um Deus que pune, que castiga. Aquele mesmo Deus que nos foi apresentado e que hoje nós sabemos que não é assim. Na questão 126 do Livro dos Espíritos, os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm o mesmo mérito que os outros aos olhos de Deus? Quer dizer, Kardec ainda deu mais uma cutucada. Vamos confirmar? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Como Judas foi instrumento da prisão de Cristo, passa por outras encarnações, por suplícios em razão de ser cristão, como Joana d'Arc. Torna-se uma grande intermediária entre os dois mundos, exposta a terríveis perseguições e é traída pelo rei que ajudou a coroar, condenada pela Inquisição por heresia, é martirizada e queimada viva. Serena e liberta, ela esclarece. A mesma fala de Judas conversando com Humberto de Campos, que nos traz entendimento de que era o espírito de Joana d'Arc. De que foi, né? Então, Judas conversando com Humberto de Campos, que nos lembra mais uma prova de que era Joana d'Arc também. E Judas diz: desde esse dia
em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, encontramos alguns descritos de que Deus é soberanamente justo e bom. E diz assim: a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Amor, misericórdia e justiça conjugam-se juntas. O jugo leve é uma referência no Evangelho que auxilia na reflexão sobre a misericórdia e o amor de Deus. E a maravilhosa promessa do Cristo em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descansos para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Judas se enquadrava nesse perfil, sobrecarregado e aflito. Todos os seus movimentos denotavam isso. No momento grave em que se percebeu traindo Cristo, ele não buscou Jesus para o alívio de que precisava, por não compreender a sua brandura e a sua misericórdia. Após o crime, Judas buscou a autopunição, as vias da dor, conquanto tinha a possibilidade de se reerguer pelo exercício do amor e a prática da caridade, assim como fizeram os demais apóstolos, após também passarem por dúvidas e vacilos morais. Os cristãos, nos dias atuais, ainda vivenciam comumente, nós, cristãos, a invigilância e os erros. A imperfeição, entretanto, não deve flagelar perpetuamente o espírito, pois é da lei que caminhemos para o progresso e para a felicidade. A culpa torna o jugo pesado e cria armaduras que dificultam a libertação das mazelas, que se dá pelo exercício do bem, buscando o reajuste das ações, dos pensamentos e dos sentimentos. Emmanuel ainda diz para nós assim: espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Misericórdia é a presença divina em todos os momentos da vida do espírito. É o apoio no momento do sofrimento, é a companhia no momento da solidão, é o braço estendido no momento da queda para nos reerguermos, é a luz da inspiração que ilumina o pensamento, é a voz que corrige quando erramos. A providência divina corrige amando e não punindo. Na mensagem de amor e perdão, contida no livro Coração e Vida, exemplifica o que é misericórdia. Aqui, na sequência, eu vou relatar para vocês dois poemas. O poema faz referência à passagem evangélica em que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena após o seu 3º dia de morte. Pois bem, Jesus morreu, depois de 3 dias ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele apareceu materializado a Maria Madalena
Entre outras falas, ele diz assim: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurá-la à luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. É de arrepiar, né? Mas, enfim, Judas estava onde? Após o desencarne dele, após o suicídio? No umbral. E padeceu e ficou lá. E quem foi que foi resgatar Judas? Jesus. Então, esse texto, assim, esse poema em específico, ele faz a gente refletir muito, porque o amor de Deus é incondicional a todos nós. Então, assim, a gente comete erros, falhas, quase todos os dias, porque nós somos seres humanos, nós somos espíritos em processos de evolução. Do que nós não devemos nos esquecer jamais é que Deus, em momento nenhum, Ele nos pune. E a todo momento, Ele está ali conosco, nos acompanhando, nos auxiliando, nos amando e nos esperando para, a partir do momento em que a gente conseguir aceitar e entender, amar e perdoar, Ele está ali. Continuemos. Jesus, ao buscá-lo e falando sobre a oportunidade de reparação, nos ensina que não existe um crime para o qual não haja perdão, que se constitui no trabalho de reabilitação perante a própria consciência. Diante da fraqueza do amigo, ele não o desampara e muito menos deixa de amá-lo. Compreende a sua natureza imperfeita, transitória e imprime sentimentos e ações para ajudar. Tem outro poema. Esse poema do Momento Espírita, com base no poema Retrato de Mãe de Maria Dolores, presente no livro Momentos de Ouro, que diz assim: Judas, o traidor, que é assim como nós o conhecemos. Agora cego no além, estava solitário e profundamente triste, cansado de remorso e sofrimento. Sentou-se e as lágrimas botaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. E em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? E ele responde a ela: por acaso não sabes? Responde o interpelado, né? No caso, claramente transtornado. Sou um morto-vivo, matei-me e novamente estou de pé.
sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Mas neste momento, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei da dor que te causa o remorso que te escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E ainda acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe, buscando um filho amado. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor e como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem és tu que me falas assim, sabendo-me um traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. Primeiro, Jesus. Depois, Maria, mãe de Jesus. Então, aqui nós temos provas de que Judas era o espírito com uma certa evolução que sucumbiu, assim como muitos de nós, pelo poder, pela ambição, pelos gozos materiais. Os 2 poemas acima citados relatam o amparo dado a Judas por força do amor e da amizade. Mesmo Judas, aquele marcado como grande traidor na história do cristianismo, recebe a expressão de amor como misericórdia de Deus. A visão dos antigos de um Deus que pune, que é duro, ainda parece estar presente em alguns de nós, como resquícios de antigas crenças e como uma compreensão ainda pálida do amor do Pai para com suas criaturas. Paulo de Tarso pede que cessamos de pôr em paralelo o bem e o mal. Ou seja, que paremos de equiparar ou assemelhar o que vem de Deus com o que procede da criatura humana. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos é perguntado: assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Nesse caso, Santo Agostinho responde: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. A justiça não exclui a bondade, e ele, Deus, não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Nós aprendemos aqui que Deus não pune, não castiga. A nossa própria consciência, aprendemos isso, relembramos isso agora com Judas, é que nos cobra. E é essa mesma consciência que nos vai pedir reparação. E que nos vai ser concedida outra oportunidade. A grande reabilitação do espírito endividado é perante a sua própria consciência. Mas para se reabilitar é preciso se reconhecer, se aceitar e trabalhar para a transformação necessária. O auto-perdão é passo para estar aberto às novas aquisições do espírito. A traição de Judas traz o ensinamento da fragilidade humana, que se dá pela nossa invigilância, pela inobservância da nossa realidade espiritual, da atenção maior que ainda damos às coisas do mundo e às dificuldades que temos em estabelecer uma agenda para o espírito imortal, que é uma consequência da visão mais consciente da vida futura. O triunfo do mundo físico ainda ganha espaço de maior destaque em detrimento de triunfo sobre nossas mazelas morais. Outro trecho de Judas com Humberto de Campos.
Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podiam atirar a primeira pedra. É Judas falando. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como abre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Ou seja, ele está afirmando que ainda nós nos relatamos a ele e nos lembramos dele com certa mágoa, com certo rancor, mas ele tem a consciência limpa de que foi absolvido pela sua própria consciência, porque ele, no tribunal do suplício, ele pediu, ele quitou os débitos, e ainda mais, ele pediu que queria passar por tudo aquilo que fez com que Jesus passasse. Foi traído, foi vendido, foi usurpado, e como Joana d'Arc, ele foi queimado vivo. Ou seja, ele tinha quitado. Então, ele quitou os débitos com a própria consciência, que era o maior juiz que cobrava ele, e não Deus. A absolvição da própria consciência é o auto-perdão, que é um processo necessário para caminharmos rumo ao nosso reerguimento e libertação. As ocorrências infelizes devem ser olhadas como lição. Para nos apaziguarmos, é necessária a reparação que exige esforço, vontade e perseverança. Porque sabemos nós, no nosso dia a dia, não é fácil para nenhum de nós vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Porém, nós devemos persistir e abraçar a missão que assumimos perante Deus ainda no além-túmulo. Outra importante lição que ainda vai merecer contínuas reflexões, convidando-nos e convocando-nos a observar melhor a nossa trajetória como cristãos, é o recado que Judas dá, ainda em referência à fala com Humberto de Campos. E Judas ainda diz assim: infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas de prata, vendendo-o aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. E Humberto de Campos fala assim: é verdade. E conclui: e os novos negociadores do Cristo não se enforcaram depois de vendê-lo. É doloroso, né? É um tapa na cara. E muitos de nós fazemos isso todos os dias. Que momento que nós estamos vivendo? A que ponto que nós deixamos chegar? Mas nós temos a oportunidade de reparar as nossas falhas, de amar, de perdoar, de construir tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem. E para finalizar, 2 trechos das mensagens que tratam sobre penas e gozos futuros. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamenais. Ou seja,
Quando nós decidirmos, Deus está nos esperando de braços abertos. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Fala de Platão. De quem eles estão falando? De Deus, nosso Pai. E assim, eu encerro a fala da noite de hoje, que para mim teve muito aprendizado. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, mais um pouquinho do que eu aprendi a vocês. E fica aí, né, o nosso querer buscar o Pai. E Ele está aqui comigo, com vocês, com cada um de nós. E as oportunidades estão aí. Só falta a gente abraçar. Eu agradeço pela fala da noite de hoje. Muito obrigada a todos. E podemos encerrar. O Alexandre vai encerrar para nós com uma nova prece. Então vamos nos acalmar, acalentar um pouco nossos pensamentos, possa conhecermos um pouco mais da história de um irmão nosso. Podemos nos assentar nos nossos lugares, assim, acalmar, esperar pelo passe que vai ter agora. E assim que terminar, podemos retornar à nossa casa em segurança, com o guia, nossos guias nos acompanhando, né, que nos façam chegar em casa com tranquilidade. Boa noite a todos, que assim seja.